versículos de 1 a 13. Marcos 7, versículos de 1 a 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes: ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Meus irmãos, nós vimos até o final do capítulo 6, diversas narrativas sobre as ações de Jesus, mostrando o seu poder. Só a título aqui de lembrança de algumas delas. Nós vimos a multiplicação dos pães, nós vimos Jesus libertando o endemoniado lá, gadareno, nós vimos Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, ressuscitando a filha de Jairo, andando sobre as águas, e nós vimos diversos textos e diversas passagens com Jesus, Marcos mostrando esse poder ativo na vida do Senhor, o poder do Senhor. Aqui Jesus ele já está em Genezaré, e tudo indica que talvez o Senhor esteja em Cafarnaum. E mais uma vez Marcos começa a narrar sobre esse conflito amargo, difícil, entre Jesus e os líderes religiosos de sua época, os fariseus. Nós já tínhamos visto lá no início do livro, ele teve problemas na sinagoga, e agora ele volta a ter problema com os fariseus. Parece que o Sinédrio enviou alguns líderes a estar próximo de Jesus para questionar Jesus nos seus atos, porque esses homens haviam vindo de Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso dos judeus, é lá que permanecia o Sinédrio, e provavelmente esses homens foram enviados para lá para questionar Jesus nas suas atitudes, que eles próprios consideravam errado. E agora esse confronto é sobre a tradição dos anciões. Nós já vimos lá sobre a questão do sábado, nós já vimos isso já no início do livro, e agora eles vão questionar Jesus sobre essa tradição dos anciões, sobre a purificação antes de se alimentarem. E eles vão questionar. Na verdade, os fariseus, eles deturparam a lei que se encontra lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 17 a 21, aonde eles acrescentam muitas tradições verbais que eles vinham recebendo já há muitos anos dos rabinos.
Os rabinos foram reinterpretando, os escribas foram fazendo e agregando muitas tradições àquilo que era verdadeiramente a palavra de Deus, ou o Velho Testamento. E esse texto, meus irmãos, ele vem nos mostrar sobre essa questão da religião na prática. O que é você ter uma religião prática? É o que esse texto tem para nos mostrar. Vamos ver o que o texto nos diz. Primeiro, no versículo 1, nós vemos que alguns desses fariseus, vieram estar com Jesus e vinham, eles, os fariseus e os escribas é aquele que estudavam as tradições, estudavam a lei, e é eles que estabeleciam uma interpretação. Eles vão ter com Jesus e estão lá próximo a Jesus. Do versículo 2 ao versículo 5, se você observar aí na palavra, eles vendo que alguns dos discípulos, não eram todos, mas alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Meus irmãos, nós não estamos tratando aqui de higiene. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Ninguém estava comendo de mão suja. Ninguém estava comendo porque a mão estava suja de barro, de poeira. Não é isso. Eles não estão falando assim, os seus discípulos comem com mão suja. Não é isso. Ele está dizendo, os seus discípulos comem com mão impuras. A impureza aqui não é sujeira, a impureza aqui é a contaminação com o mundo, com o pecado, e eles estavam estabelecendo que tinha que quebrar a impureza antes de comer. Eu não vou entrar aqui nos muitos detalhes, não, mas só para vocês terem uma noção, o judeu tinha que ter aquelas talhas, vocês lembram lá de João, capítulo 2, as talhas da purificação, lá no casamento. O judeu tinha que ter um recipiente onde ele colocava uma água que era específica para a purificação. Então eles tinham que chegar, colocar as mãos assim, virada para cima. Alguém jogava aquela água específica nas mãos, a água tinha que escorrer pelas mãos, descer até o pulso. Aí ele tinha que pegar as costas de uma mão, passar na palma da outra, e tem mais um monte de coisa, depois vocês pesquisam que vocês vão achar. Isso aqui é só o superficial, para vocês entenderem como é que era a situação. Fazia assim, mas o fato dele passar assim, a impureza ainda continuava na mão. Então ele tinha que virar a mão, a água tinha que vir até o pulso. Ele tinha que virar a mão e a pessoa jogar a água sobre o pulso para escorrer e a impureza sair. Só assim eles podiam comer. Era um ritual de purificação. Nós não estamos tratando aqui daquele negócio que você fala com seu filho assim, você já lavou sua mão? Não é isso. Isso é higiene. Impureza está envolvido com purificação de pecado. E eles tinham essa tradição. Então esse questionamento que eles fazem aqui até o versículo 5, e o texto continua, que é a tradição dos anciões, não comerem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, tinha que ter aspersão de água, e aí ele vai falando que eles faziam isso, que eles lavavam de copo, jarro, vaso, metal, cama, e ele vai questionar no versículo 5, vocês não fazem isso conforme a tradição dos anciões? No versículo 6 e 7, Jesus, ao ouvir aquilo, o questionamento, Jesus reage a esse questionamento fazendo uma acusação aos fariseus. Ele chama os fariseus de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque vocês deturpam a lei. E aí ele vai citar o texto que nós lemos lá no Isaías, quando ele vai falar, no Isaías 29,
que vocês estão simplesmente deixando de praticar a palavra de Deus, vocês estão deturpando as Escrituras. Vocês estão acrescentando algo na palavra. Isso é hipocrisia. Vocês têm que parar com isso. Em outras palavras, aqui ficando bem, vocês estão atrapalhando a vida de vocês. E ele acusa ele de hipocrisia. No versículo 8 e 9, ele vai falar, a exortação ainda é mais contundente, porque vocês estão negligenciando o mandamento de Deus, vocês guardam as tradições dos homens, e disse-lhe ainda, jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus, para guardares a vossa própria tradição. A exortação é muito mais contundente, porque é uma negligência com a palavra, é uma prática religiosa de tradição de homens. Vocês se tornaram religiosos tradicionais com tradições de homens. Vocês não praticam a palavra de Deus. É isso que está acontecendo com vocês. E aí Jesus ele pega um exemplo. Irmãos, não é o que somente eles estavam fazendo, mas Jesus, ao fazer a acusação, ele pega um simples exemplo para mostrar para eles que eles estavam errados. Aí ele diz o seguinte, ele cita no versículo 10, o mandamento, honra teu pai e tua mãe, cuida do seu pai e da sua mãe, mas o que é que vocês fazem? Aí vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, essa palavra é muito questionada por alguns, mas a explicação dela está aqui na frente, quando ele diz isso, é oferta para o Senhor. Quando o seu pai e a sua mãe precisam de vocês, vocês viram e falam assim, isso aqui é corbã, isso aqui é uma oferta que eu fiz para o Senhor, então eu não posso te socorrer, porque isso pertence ao Senhor. Os irmãos, era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam pegando, dentro da necessidade do pai e da mãe, que eles tinham que cuidar, eles pegavam aquele bem material que eles tinham que cuidar do pai e da mãe, pegavam aquilo e falavam, isso é de Deus, se isso é de Deus eu não posso te dar. E ficavam com o bem para ele, porque eles não entregavam nem para o templo, ficavam com eles estavam tomando conta das coisas de Deus, não cumpriam o mandamento, que era cuidar do pai e da mãe, e tudo bem, eu nem cuido do meu pai nem da minha mãe, e nem entrego nada, isso é corbã. E o Senhor diz a eles, vós porém dizeis isso, e ele disse, é oferta ao Senhor. Então, o dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, ou seja, vocês não cumprem a ordem do mandamento, e abandonam o pai e a mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. O que eles estão dizendo? Vocês invalidam as Escrituras por causa da tradição de vocês. Vocês não podem fazer isso. Vocês deixam de praticar a palavra por causa da tradição de vocês. E aí ele chama eles de hipócrita por causa disso. E vós mesmos transmitis, fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. Ou seja, ele está dando um exemplo. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos mostrar e nos falar sobre Deus? Primeiro, meus irmãos, é o zelo de Deus, o zelo do Senhor com a sua palavra. Primeira coisa que nós temos que ver aqui é o seguinte, o Senhor zela da palavra dele. O que Jesus está mostrando é que a tradição de homens não podem de forma alguma inviabilizar a aplicação prática da palavra na vida. O Senhor está dizendo, olha, vocês não podem, usando a tradição, deixar de viver a palavra de Deus. O zelo do Senhor pela palavra dele. Nós precisamos de colocar isso no nosso coração. Nós precisamos de entender isso. Deus zela pela palavra dele. Passa-se o céu, passa-se a terra,
mas a minha palavra não passará. Ou seja, aquilo que Deus fala, está falado. O que Deus fala, está falado. Outra coisa que nós estamos de entender aqui com relação a Deus, é que a palavra de Deus está acima de qualquer outra coisa. Acima de qualquer ideia, de qualquer tradição, qualquer coisa. Não importa o que eu fale, ou que qualquer outra pessoa fala, ou que denominação A ou B fala, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Se algo faz uma interpretação bíblica, que é bíblica mesmo, dentro de uma boa interpretação, é aceitável. Mas nada está fora ou acima da palavra de Deus. Não importa se isso foi dito por A ou por B, ou um grande teólogo, ou fulano de tal, ou quem quer que seja, tudo está abaixo da palavra de Deus. Palavra de Deus é palavra de Deus. Por isso já diz, palavra de Deus. Hoje nós temos um risco que muitas vezes você encontra pessoas dizendo assim, Deus me falou. Aí a gente até fica calado, porque se foi Deus que falou, lembra que você vai falar o quê? Se Deus falou, você vai falar, você não tem nada que falar. Meus irmãos, Deus fala na palavra dele. A palavra dele é a palavra dele. Se alguém abrir a Bíblia diante de você, e ler a Bíblia para você, e te explicar, e falar que a palavra de Deus diz, cale a sua boca, porque é a palavra. Então esse texto nos ensina isso, que a palavra de Deus está acima de qualquer tradição religiosa. Outra coisa que esse texto nos ensina, é que Deus exige a prática fiel da sua palavra, na vida cristã religiosa. Ele está dizendo, olha, vocês precisam de cumprir a palavra. É que vimos lá no Isaías capítulo 1. Vocês estão me cultuando, vocês estão cumprindo com as regras, vocês trazem o holocausto, vocês fazem a festa da lua nova, mas eu estou cansado de vocês, porque vocês não cumprem a palavra. Vocês não cumprem. Na hora da justiça, na hora de tomar as decisões, vocês não cumprem a palavra. Então, esse texto nos ensina isso sobre Deus. O que esse texto nos ensina sobre o homem? O que o texto nos mostra sobre o homem? Primeiro, que os discípulos de Jesus não estão sujeitos às ordenanças humanas. Eles foram libertos. Os que têm Jesus são libertos da lei cerimonial. Lá diz que os discípulos não estavam cumprindo com as ordenanças. O servo do Senhor não tem que cumprir com a ordenança. Você não tem que ficar preso à ordenança. Se você está, espero que não esteja, debaixo de ordem de coisas que não são bíblicas, você não tem que se submeter a isso. Eles questionam os discípulos de Jesus e não cumprem. Tanto é que Jesus foi acusado disso. Então, se você nasceu de novo, se você está debaixo do senhorio de Cristo, o seu compromisso é com a palavra de Deus, e você não tem que estar debaixo de ordenança humana nenhuma. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. A segunda coisa com relação aos homens aqui nesse texto, é que há religiosos mais presos à ordenança humana do que à palavra de Deus. Então isso é uma verdade colocada aqui. Tem gente mais presa à ordenança, mais presa a sistemas, e aqui não estou menosprezando a organização, aquilo que nós fazemos com ordem, com decência, não é isso? Mas as pessoas às vezes são mais presas às ordenanças do que à palavra. Você vai falar com a pessoa que, olha, mas a palavra de Deus diz assim, assim, o texto está falando isso. Não, mas aqui na nossa igreja é assim, assado. Aqui na nossa igreja é assim. O fariseu fazia isso. Não, mas nós somos judeus, nós somos fariseus, somos herdeiros de Abraão e os nossos antepassados fizeram assim, e eles ficavam presos àquilo. Então, o cristão, ele não está preso a essas leis cerimoniais, ele não está preso a isso. E há religiosos que deturpam a palavra e se apegam a essas ordenanças.
deturpam a palavra. E nós devemos tomar cuidado com isso. O que fazer com esse texto? O que você vai fazer com um texto desse? Você lê um texto desse e fala assim, isso foi lá para os tempos de Jesus. Não é, meus irmãos, isso é para nós hoje. O que nós vamos fazer com isso? A primeira coisa é cuidado com todo tipo de ordenança criada para agradar a Deus que não estão na sua palavra. Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que gente começa a te dizer, que se você fizer isso, se fizer aquilo, você vai agradar a Deus, e vão começando a colocar coisas sobre a sua vida. Se você for lá orar em tal lugar, Deus vai responder a sua oração. Meus irmãos, começaram a falar isso com você, já começa a ficar temeroso, ou temerosa. Por quê? Porque são coisas que estão falando e que na verdade começa por aí essas questões de ordenança. Hoje nós encontramos muitas ordenanças que são implantadas com o objetivo de demonstrar espiritualidade. São ordenanças que são ligadas a muitas regras de isso não pode, aquilo não pode, isso pode, deixou de poder. E essas coisas todas levam uma vestimenta de espiritualidade. Quem deixa de fazer isso é mais espiritual do que o outro, quem faz isso é mais espiritual que o outro. E isso, meus irmãos, está disseminado não só em igrejas, vamos dizer assim, pentecostais ou neopentecostais, mas em todas as denominações, até no nosso meio. Não porque se eu uso determinada roupa, eu sou mais espiritual. Esses dias eu estava escutando uma discussão se o pastor deve usar toga ou não. Meu Deus do céu. Alguém dizendo assim, não, eu tinha que usar colarinho clerical. Meu Deus do céu. O que é isso? Então nós devemos tomar cuidado, porque normalmente essas tradições, elas vêm com uma vestimenta de espiritualidade. Aí se o seu cabelo é mais comprido, se a sua roupa é assim, ou se a roupa é assada, eu sou mais espiritual. Eu de forma alguma eu estou dizendo que você não tenha que ter zelo com você, eu não estou dizendo que você vai usar qualquer coisa, e aqui eu gosto muito de dizer o seguinte, quando nós estamos no culto, nós estamos no momento mais importante da nossa vida, no lugar mais importante que nós deveríamos estar na presença do Senhor, e nós deveríamos então estar com a melhor roupa possível, porque estamos diante do Criador dos céus e da terra. Se eu vou bem vestido num casamento, por que eu não vou bem vestido no culto? Mas daí eu dizer que eu sou mais espiritual porque eu uso um terno, não tem nada a ver, meus irmãos. Isso aí já passou do limite. Então nós precisamos de tomar cuidado. Busque o conhecimento bíblico, sem ele você corre o risco de ser enganado, principalmente se a ordenança vier com a vestimenta de espiritualidade. Busque conhecimento bíblico. Esse texto nos leva a isso, porque Jesus questiona o fariseu exatamente por uma interpretação errada do texto. Então você tem que ter conhecimento bíblico, você tem que saber argumentar, você tem que pedir ao Senhor que te dê capacidade para que você experimente, saiba o que você está lendo, o que você está fazendo. Seja como os de Bereia, lá em Atos 17:11, eles eram mais nobres, pois buscavam nas Escrituras todos os dias, diz o texto, para saber se o que estava ouvindo era si mesmo. Interessante que Lucas registra isso, dizendo que eles buscavam todos os dias. E quem eles estavam testando? Os apóstolos. Os apóstolos. Eles não estavam fazendo teste com qualquer um. Os apóstolos falavam, eles iam lá e... Onde é que está? Quem disse? Deixa eu ver. Então nós precisamos de buscar esses conhecimentos bíblicos, nós precisamos de ser como os de Bereia,
Foque nos princípios bíblicos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Meus irmãos, a Bíblia é a Bíblia de princípios. Foque nos princípios bíblicos. Hoje você encontra gente demais fazendo uso do Velho Testamento, por exemplo, querendo fazer uso das coisas do Velho Testamento, de métodos do Velho Testamento, de roupas até mesmo do Velho Testamento, até construção de templo parecido com o Velho Testamento, nós encontramos hoje. Mas o que a Bíblia nos leva são os princípios. Você tem princípios. Se você for pegar a Bíblia e querer que ela seja do jeito que foi lá nos dias da igreja primitiva, nós vamos ter que mudar a roupa, nós não podemos reunir em templo, porque lá eles reuniam de casa em casa. As roupas eram diferentes, a forma de vida era diferente, vamos ter que vender tudo que nós temos, a juntar todo mundo e ir ali para um canto de morro, numa beirada de lagoa dessa aí, morar todo mundo junto. Era assim. Era assim. É isso que o Senhor quer para nós hoje? Não. O que o Senhor quer para nós hoje são os princípios. Qual o princípio de tudo isso? O princípio da comunhão, o princípio de ajudar o seu próximo, o princípio de contribuir com aqueles que têm necessidade. São os princípios que nós temos que seguir. E nós precisamos de tomar cuidado, porque essas ordenanças, elas na verdade, elas nos afastam do caminho do Senhor. Elas nos afastam do caminho do Senhor. E aí, por último, eu quero dizer o seguinte: esse texto serve para te ensinar que você tem que estar sempre consciente. Eu preciso de estar numa igreja onde a pregação da palavra, ela é séria. Tem que ser, meus irmãos, tem que ser. Porque o que dirige a nossa vida, o que direciona a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não importa o que eu penso, se eu gosto ou deixo de gostar. Para encerrar, em mais esse confronto com os fariseus, Jesus mostra o risco de termos uma vida religiosa baseada em ordenanças humanas. Ele nos alerta sobre isso. Ordenanças essas que não passam de deturpação da palavra de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com a criação de ordenanças na sua própria cabeça. Infelizmente, às vezes não é nem a igreja que está pregando, mas às vezes isso está na nossa própria cabeça. Ah, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Achando, meus irmãos, nós achamos que Deus se agrada, que isso vai agradar a Deus. Aplique a palavra de Deus de forma prática na sua vida. Procure aplicar a palavra no dia a dia da sua vida, porque assim você terá uma vida do jeito que o Senhor quer e do jeito que agrada a Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja, acima de tudo, trabalhando na nossa vida, para que nós possamos estar realmente vivendo uma vida religiosa prática, de acordo com a sua palavra. Quero convidar os presbíteros que vêm aqui à frente, para que nós possamos participar da nossa ceia ao Senhor.